A paz do Senhor, meus queridos irmãos, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de vídeo. E não se esqueça de deixar aquele like abençoado e compartilhar os nossos vídeos do canal para que outras pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. Meus queridos, vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã. São João, capítulo 6, versículos 32 e 35, que disse: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. A grande dificuldade, meus amados irmãos, de muitos para aceitarem a fé cristã reside na sua simplicidade. A maioria dos seres humanos quer fazer algo para merecer a salvação, quando, na realidade, Jesus já realizou tudo para abrir o caminho de volta para Deus. A multidão ainda estava impressionada com o milagre da multiplicação dos pães. Ela foi atrás de Jesus e conseguiu localizá-lo. Mas o Senhor Jesus Cristo falou-lhes dizendo: vocês comeram o pão que eu dei e devem procurar a comida que não perece e que lhes conceda a vida eterna. Ela só será dada pelo Filho. A maneira de vocês conseguirem esta comida é fazer a obra de Deus, que é crer no seu enviado. Jesus é o pão que desceu do céu. Nós vemos isso nos versículos 30 a 35. Jesus é comparado com Moisés, porque Moisés também deu pão aos israelitas no passado. Na realidade, quem deu o pão do céu e continua dando é o Pai. Jesus foi dado a todos os seres humanos como o pão da vida, que sacia todas as necessidades humanas, espiritual, psicológica, social e material. Nada neste universo poderá substituir esse pão. Por isso, quem nele crê jamais terá fome. E essa é a vontade do Pai, né? Essa é a vontade do nosso Deus, que ninguém tenha fome e sede. Você pode ver nos versículos 36 e 40 que a vontade de Deus é essa, é que todos se alimentem do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde a eternidade, Pai e Filho têm atuado para salvar a humanidade. Aqueles que buscam a Jesus e vêm a Ele nunca serão rejeitados, porque são impulsionados pelo Espírito Santo, como fruto da ação do Pai que os deu ao Filho. O desejo de Deus é que todos se salvem e nenhum se perca. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 está escrito: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Em Lucas 22 e 19 está escrito: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Meus amados irmãos, a comida que leva a Deus, o pão do céu, é o Senhor Jesus Cristo. Todos os homens, todas as mulheres que aceitarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, estão se alimentando do Senhor Jesus Cristo. Estão recebendo o melhor pão que existe no mundo. O próprio Jesus Cristo disse: olha, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede.
O Senhor Jesus Cristo é o melhor alimento para a nossa alma. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos dá força para andar e para glorificar o seu nome. É Ele quem nos dá coragem para trabalhar. Ele é o pão que sustenta a nossa vida. Ele é o pão que sustenta todo o nosso organismo, tanto a parte material como a parte imaterial. Jesus é o pão que nos fortalece. Jesus é o pão que produz a alegria dentro da nossa alma. Jesus é o pão que promove a felicidade. Jesus é o pão que promove o perdão. Jesus é o pão que fortalece, que anima e que nos redime diante da presença do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Ele é o pão da vida. E quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele supre todas as nossas necessidades. Ele é toda a suficiência para a nossa alma. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz: "E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus." Veja que Ele é toda a nossa suficiência. E Ele próprio diz, Jesus disse: "Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede." Jesus é o pão da vida e Ele é a água da vida. Que você nessa manhã possa experimentar desse pão e beber dessa água, para que você possa ter paz na sua vida, para que você possa ter felicidade, para que você saiba como é feliz o homem e a mulher que serve ao Senhor nosso Deus. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos recebendo tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Jesus é o pão que alimenta, Jesus é o pão que cura, Jesus é o pão que sara, Jesus é o pão que alimenta e alegra a nossa alma. Jesus é tudo aquilo que o homem precisa para viver aqui na superfície da terra. Ele é o pão da vida e Ele também é a água da vida. Ninguém vive sem o pão. Ninguém vive sem o pão. Se faltar o pão na mesa de qualquer pessoa, a pessoa não suporta. A pessoa tem tristeza, a pessoa tem angústia, a pessoa até mesmo se sente totalmente inválida, porque não tem o pão. E é o pão que sustenta o nosso corpo. Estou falando do pão cotidiano. Quando o homem não tem água para beber, o máximo que o homem pode passar sem beber água é nada mais, nada menos do que 1 ou 2 dias. 1 ou 2 dias no máximo. Se passar de 2 dias, o homem já vai ter problemas terríveis, porque o nosso corpo, o corpo de uma pessoa adulta, tem aproximadamente 70% é água. 70% do nosso corpo é água. Então o homem não pode viver sem beber água. Da mesma maneira, ninguém pode viver no mundo sem Jesus. Ninguém pode viver nesse mundo sem Jesus. Se o homem diz que vive nesse mundo sem Jesus e ele tem alegria, eu discordo. Porque Jesus é a nossa maior e melhor alegria. O homem, quando não tem Jesus Cristo, ele procura se alegrar nas mesas do bar. Ele procura se alegrar nas drogas. Ele procura buscar a alegria e a felicidade na prostituição. Ele procura se alegrar nas bebidas alcoólicas. E o crente é diferente. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós não precisamos mais de nada disso. Porque a alegria que Jesus promove para a nossa alma, ela sai de dentro para fora. Ela não vem de fora para dentro, ela sai de dentro para fora. É por isso que ela nunca se acaba. Mesmo quando nós estamos passando pelos piores momentos da nossa vida, nós temos alegria. E a maior alegria é a esperança de que o Senhor Jesus Cristo brevemente virá e tirará de nós todo aquele tipo de problema e de sofrimento e colocará e promoverá para nós uma grande alegria e uma grande felicidade. Que você possa hoje aceitar a Jesus como teu Salvador, para que Ele seja toda a tua suficiência. Ele vai suprir todas as tuas necessidades.
em glória por Cristo Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus te abençoe, meu querido, que você tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e até amanhã, se assim o nosso bom Deus nos permitir.